Paz do Senhor, igreja. Quem está aqui está pronto para lutar? Está preparado para a luta? Eu vim preparado, ó. Abra sua Bíblia, quem trouxe aí lá em Romanos 6:23, por favor. Na minha versão está assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Forte isso, né? O salário do pecado é a morte. Eu titulei essa ministração como Vencendo o Pecado. Quem aqui quer vencer o pecado? Quem quer ter a vida eterna em Cristo Jesus? Que a palavra nos fala que o pecado nos leva por um caminho que é a condenação, e Cristo nos dá a vida eterna, que é a salvação. Há uma diferença nisso. Pecado é a única prisão que o indivíduo decide se prender. A verdade é essa, que o pecado é a única prisão que eu e você, a gente decide estar. Que o pecado não é algo que me aprisiona, é algo que eu me coloco. Eu coloquei uma definição que pecado é uma escolha, ou seja, pecado é resultado de uma concepção, quando o meu sentimento está de acordo com paixões ou concupiscências que moram, ou melhor, habitam na minha carne. Pode falar isso aí? Pecado são as minhas paixões que habitam em minha carne. Pecado não pode ser cometido sem que eu me considere pronto. Ah, não tem aquilo. Ai, pequei sem querer. Não fui avisado. Aconteceu. Toda vez que eu peco, eu tenho consciência disso. Por mais que talvez a consciência chegue, é só um pecadinho, ou é só um pecadão. Pecado é pecado. Há uma diferença entre tentação e pecado. A Bíblia fala que Jesus, ele não teve pecado, porém ele foi tentado. Em 1 João 3,5 fala assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. 2 Coríntios 5:21 fala assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Hebreus 4:15 fala assim: ele foi tentado de todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Amém? Jesus foi o único que pisou nessa terra, que foi tentado. A Bíblia nos revela lá em Lucas 4:13, que logo após o batismo de Jesus, o Espírito o conduz para o deserto. E lá em Lucas fala assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou o diabo dele. A gente é acostumado com 3: transforma o pão em pedra, lança-te daqui, que os anjos te carregam, te darei todos os reinos desse mundo. Mas aqui em Lucas ele fala que foi tentado de toda sorte, e o diabo, vendo que não conseguia corrompê-lo, porque Jesus é incorrompível, amém? O diabo apartou-se dele. Então tentação não é pecado. Tentação é um mau desejo que habita dentro de mim. Lá em Tiago 1,14 fala assim: cada um é tentado pela sua cobiça, quando atrai e seduz. A tentação é aquilo que eu já desejo. O inimigo, ele só pega aquilo que eu quero e esfrega na minha cara para que seja concebido o pecado. A partir do momento que eu tenho um desejo, esse desejo me atrai, essa vontade já existe dentro de mim, e é concebido, é gerado o pecado, que quando consumado, o salário dele é a morte. A consequência do pecado é a morte. Parece até um pouco forte isso, mas a maior luta que nós cristãos enfrentamos é a luta contra o pecado. É uma luta diária, é uma luta cujo a gente se escolheu a lutar. A gente escolheu se colocar numa posição de luta, né, Lu? Escolheu estar na guarda.
escolheu estar preparado, a gente escolheu estar nessa guerra, porque eu entendo que somente em Cristo Jesus eu posso alcançar algo que vai além daquilo que o pecado pode me levar. Jesus, após ser batizado por João Batista, hoje é batismo aqui, o batismo de Jesus é quando João batiza ele, vem a pomba, repousa sobre ele, ecoa aquela voz do céu: esse é meu filho amado. Acredito eu que a partir daquele momento, o diabo ele tem a convicção que aquele ali é o filho amado de Deus, e a partir daquele momento, ele começa a colocar em prática um plano para destruir o propósito que Deus tem na vida do filho. Ele começa a construir algo para tentar destruir o propósito da vida de Jesus. Então ele decide tentá-lo para sucumbir, e assim como ele fez com Adão e Eva, que o pecado entre em Cristo, mas isso não foi possível. Lá em Romanos 5,12 fala assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecam. O pecado entrou através da vida de Adão, e essa natureza pecaminosa, nós herdamos dele. A partir de Adão, o pecado se instaurou na humanidade, portanto já nascemos com uma natureza pecaminosa, tendenciosa, inclinada para as coisas do pecado, para a carne, para o mal. Porém, Cristo certa vez disse aos seus discípulos, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz, e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor a mim, perder a sua vida, salvará. Amém? É forte isso, né? Jesus está falando assim: se você quer caminhar comigo, se você quer viver os meus princípios e valores, tem que ser esmagado. Você vai ter que morrer para as suas vontades, você vai ter que morrer para os seus desejos, para a sua concupiscência, que leva para a morte e direciona a condenação. E olha, meus irmãos, eu posso falar de experiência própria, dói. Esse confronto, esse processo é dolorido, que nós temos vícios, nós temos coisas. Eu falo por mim, eu vivi uma vida totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus fala. Passei muito tempo aí, vagando, existindo, somente segundo a minha vontade. E quando o confronto começa a bater de frente, começa a esmagar, que eu tenho que renunciar às minhas vontades, eu tenho que fazer que nem Jesus falava, eu tenho que morrer para mim mesmo, para o meu querer, morrer para aquela natureza pecaminosa, aquela natureza que eu herdei lá de Adão, que pecou, que se instalou nessa terra. Isso é dolorido. Agora você consegue compreender que a arma que o inimigo tenta, a arma que o inimigo usa para tentar nos fazer pecar, é a tentação, é aquele desejo, é aquela vontade, é aquele vício, é aquela coisa que já está enraizada na gente, que já existe dentro da gente. E ele usa essa tentação, que nada mais é que um desejo ou uma vontade que já subsiste em mim, de maneira que aguça a minha natureza pecaminosa. Lá em 2 Pedro 2,19, fala assim: pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Então, se eu sou vencido hoje pelo meu desejo, eu sou escravo da minha carne, eu sou escravo do pecado, eu sou escravo do diabo, do inimigo. Se hoje o pecado consegue vencer-me, eu sou escravo dele. Se hoje o meu vício me vence, eu sou escravo desse vício. Se hoje a mentira me vence, eu sou escravo da mentira.
Se hoje algo que é maior que meu Deus está me vencendo, eu sou escravo dessa coisa. Eu sou escravo disso. A Bíblia nos traz 2 exemplos que nos ajudam a ilustrar a tentação. Um deles é Davi. Está lá em 2 Samuel 11, se você quiser ler depois na sua casa, que fala que Davi foi um rei escolhido por Deus, um guerreiro feroz, valente. Ele já matou urso, leão, gigante, ganhou inúmeras batalhas, havia vencido muitos inimigos, ele havia vencido até sua própria vontade, que a Bíblia narra um episódio, que Davi sendo perseguido por Saul, o rei que naquela época o perseguia, ele entra no lugar onde Saul está para dormir, e ali a sua vontade, o seu desejo era matar Saul, porque Saul estava perseguindo ele, mas ali ele mata a vontade dele, porque ele fala assim: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ali ele esmaga a vontade dele, que podia ser maior que ele ali, e sai sem tocar naquele homem, que fazia mal para ele. E Deus honra Davi por isso. Em determinado momento, Davi, ele começa a desfocar daquilo que Deus tinha para a vida dele. Davi começa a viver segundo as vontades dele. E a gente sabe que nós carregamos vontades e desejos que são maus. Então, certo dia, Davi passeando pelo palácio, como quem não quer nada, e a Bíblia começa narrando esse episódio. Lá em 2 Samuel 11 fala assim no início: no tempo em que os reis saíam para a guerra. Davi era rei, Davi era guerreiro, Davi foi forjado para isso. Só que naquele tempo que os reis saíram para a guerra, Davi decide ficar no palácio. Davi já começa a viver na contramão daquilo que Deus tinha feito para ele. Davi começa a pegar um caminho paralelo, um caminho segundo a vontade dele. Não estou com vontade de ir para a guerra, eu não vou. Começa a viver segundo a sua vontade. E nesse dia ele passeando pelo palácio, ele está sem fazer nada, ele dá uma olhada assim por cima, vê uma mulher se banhando, e acredito eu que devia ser uma mulher formosa, que chamou a atenção do rei, chamou a atenção de Davi naquele momento. Então ele olha para aquela mulher e pergunta: quem é ela? Alguém responde para ele: Davi, essa é Batseba, ela é esposa do seu comandante Urias. Ele pede que a traga até ele, e ali ele se deita com essa mulher, ele consuma a vontade, o desejo que estava dentro dele, ele peca. Então nesse momento Davi ele se rende à sua natureza pecaminosa, deitando com a mulher casada, esposa do seu comandante, e aí ele é vencido pelo pecado, e torna-se escravo dele, que a Bíblia narra depois que para ele encobrir este ato, ele foi em abismo chamando abismo, pecado em cima do pecado, até que ele coloca Urias na frente da batalha para morrer. Então além de adúltero, ele se torna um homicida, e assim ele cai, porque segundo a vontade e o desejo dele, ele não resiste à tentação. A partir do momento que eu e você, a gente começa a caminhar no paralelo, segundo as nossas vontades, os nossos desejos, a tendência da gente cair é muito maior. Mas tem um outro episódio que nos ajuda a entender como Deus é maravilhoso e honra aqueles que honram a Ele. Em Gênesis 39, relata a história de José, meu amigo Zé. Me identifico com o Zé, cara, eu gosto dele, gosto da história de José. Como diz a minha tia, quem foi o José na fila do pão? José, ele foi vendido por seus irmãos como escravo. Do dia para a noite a vida de José vira nos avessos. Ele era o queridinho de Jacó, de seu pai, e ali José, ele vai como escravo vendido pelos seus irmãos para o Egito. Chegando lá no Egito, uma terra que não era dele, ele sendo escravo e estrangeiro, ele é comprado por Potifar. Potifar era um homem, ele era o comandante da guarda egípcia, e José era um cara que era muito temente a Deus,
E logo Deus começa a ser com José, porque tudo que José fazia prosperava. E esse homem que comprou José, Potifar, ele identifica isso na vida de José e logo transforma José em seu mordomo. Ele confia todas as coisas, todas as riquezas que ele tem na mão de José. E José começa a administrar, porque o Senhor, ele honrava José de uma forma sobrenatural. Tudo que José ia fazer era abençoado por Deus. Porém, certo dia, a esposa desse homem decide deitar-se com José. Você imagina, a Bíblia fala que José era um cara bem afeiçoado, um jovem, bonito, viril, no auge da idade, os hormônios à flor da pele, sendo escravo, tendo que se submeter a ordens. A mulher do seu patrão fala para ele: venha se deitar comigo. E ali ele se esquiva, ele corre, ele fala que o patrão dele confiou tudo a ele, menos a esposa. Ele já fugiu da tentação. E ela, insatisfeita com isso, ela pega ele, certo dia aproveita uma situação que não tem ninguém em casa, e ele se depara com ela, ela gruda ele, puxa a roupa dele, ele mete o pé. E ali José, ele é forte para resistir a essa tentação. Ele é forte o suficiente para correr dela. E literalmente ele correu. A Bíblia fala que ele correu, que as suas roupas ficaram lá. E aí por diante a história dele mostra que ele vai preso, e de preso ele vira governador do Egito. Você vê que quando você se posiciona, Deus ele te honra. Quando você se coloca na posição de temente a Deus, em ter o temor no seu coração, Deus ele te honra. Ele te honra porque ele vê graça naquilo em você. E ele forja nesse momento em José algo que é sobrenatural. Ele forja uma resiliência em José. Porque se você olhar na escritura, no Egito não existia o cargo de governador até José chegar. Então Deus ele honra de tal forma que ele cria o sobrenatural, ele cria um cargo numa terra estrangeira para aquele que resiste aos desejos e às vontades da carne. E você quer um conselho de amigo? A tentação está te mandando mensagem, corre. Com tentação a gente não se brinca. Com tentação a gente não abre lá aquele vidinho do WhatsApp. Com tentação a gente não conversa na rua, a gente não para em determinados lugares que não nos convém. Tentação eu não paro no bar. O pastor Osmar fala muito disso, que quando ele se converteu ele dava a volta para não passar na frente do bar. O Rodrigo saía escondido para os irmãos, os caras do bar não ver ele. Eu falo real, se você não está preparado, não passe. Corre da tentação. Você tem um grupo de amigos que te arrasta para beber, que te arrasta para o pecado, não saia mais com eles. Se tem alguém que te puxa para fazer o mal, não vá mais com essa pessoa. Começa a ser seletivo. Começa a ter amizades que você queira alguém que seja referência na sua vida. Pessoas que te impulsionam para cima, que te impulsionam a lutar, a vencer. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E muitos estão morrendo. Muitos estão ficando, muitos estão se acabando por conta que não tem força para lutar. E nós sabemos que tentação não é pecado. Então você me pergunta, o que seria pecado? Coloca o texto para mim de Gálatas 5:19, por favor. Se eu queria ler com você, para você entender um pouquinho do que seria o pecado. A minha versão fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lavícia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Você sabe o que significa porfias? Porfias são discussões, brigas, insistência naquelas pessoas que não dão o braço a torcer. Sabe aquela pessoa ruim, braba, que não, eu sou o dono da razão? Está pecando, viu, meu irmão? Se você é assim, sinto em te dizer. Ciúmes, iras, discórdias, facções, invejas, bebedices,
glutonarias e coisas semelhantes. Então você pode me perguntar, como é que eu faço para me vencer o pecado? Pega lá seu protetor, a lupa, e vamos para a luta. E vamos para a luta. Levanta sua guarda, se posiciona, se coloca em Cristo. Começa a entender que você precisa se posicionar em Deus para você começar a vencer essa luta. Eu não sei qual que é a sua luta, eu não sei qual que é aquilo que você luta, aquilo que é íntimo seu. Tem pessoas que vivem lutas internas aí a vida toda, aprisionados nisso. E eu quero te estimular hoje a ter força, a ter coragem de se posicionar. Segundo o dicionário, posicionar significa tomar partido, declarar sua posição quanto determinado assunto ou situação. Portanto, se quero vencer o pecado, tenho que optar em tomar o partido de Jesus, declarando minha posição, que com Cristo eu tenho uma promessa. Jesus falou um certo dia assim: meus filhos, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo. Ele nos dá uma esperança que nós podemos vencer o pecado, nós podemos vencer as nossas vontades, e com Cristo, em Cristo, nós temos a convicção que temos uma nova natureza, uma natureza que decorre do Espírito Santo, uma natureza que já não é mais aquela natureza herdada de Adão, que a Bíblia fala lá em Romanos 8,14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Nós recebemos um espírito que nos transforma a nossa natureza. Nós somos agraciados por um Espírito Santo que vem de Deus, o próprio Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um só, habita dentro de mim e de você. E por esse Deus, a nossa natureza é transformada. A minha natureza pecaminosa, herdada de Adão, deve ser transformada, pois agora eu tenho a natureza de Deus. Eu, você, nós somos filhos. Nós somos filhos. Acabou aquela desculpa: eu não mudo, você me conheceu assim, meu pai morreu assim, minha mãe morreu assado, fulano era assim, ciclano era assado. Acabou a muleta, meu irmão, porque a partir do momento que você se posiciona em Cristo, a sua natureza é mudada, e tudo que era passado vai ser sepultado. Hoje vai ser sepultado ali naquela piscina a natureza pecaminosa de Sete, mas eu acredito que até no final nós vamos ter mais, Ronaldo. Eu acredito que até no final Deus vai tocar no coração de mais alguém, e eu creio que essas naturezas vão ser transformadas, e Deus está enviando o seu Espírito Santo para dentro de cada um de nós. João 14,16 fala assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está em vocês, Ele vive em vocês. Amém. O Espírito de Deus vive dentro de nós. Nesse momento, Jesus está dizendo para os discípulos: pessoal, é chegada a minha hora, eu tenho que partir para o Pai, tenho que voltar para casa. E eles não compreendem isso. Eles não compreendem que Jesus, ele precisava voltar. Jesus está falando: eu tenho que ir para que Ele possa enviar outro, para que Ele possa enviar o Espírito Santo. E ali, eu acredito
que eles tinham um amor muito grande com Cristo. Jesus era chamado de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Você imagina aqueles discípulos tendo Deus do lado deles todos os dias. Eles dormiam e acordavam com Deus encarnado ao lado deles. Eles dormiam, eles acordavam. Imagina eu que tenho um problema no joelho. Jesus, ora pelo meu joelho. Jesus, dorzinha nas costas hoje. O próprio Deus, Criador do céu e da terra, estava encarnado, vivendo com eles. O Emanuel estava ali com eles, e para eles era difícil ter essa compreensão que eles iam perder a Jesus. Porém, aquele Emanuel que estava ali naquele momento, que estava com eles, iria dar espaço ao Espírito Santo. E o Espírito Santo nada mais é que o Deus Altíssimo agora vive dentro deles. Emanuel era Deus com eles, e o Espírito Santo é Deus dentro deles. E esse mesmo Espírito Santo, quando ele entra em nós, ele muda toda a nossa história. Quando eu dou espaço para o Espírito Santo trabalhar em minha vida, os meus hábitos, os meus costumes começam a ser diferentes. Gálatas 5:22 agora, pessoal, coloca aí pra gente. A Bíblia relata que, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Amém? Quando esse Espírito está em mim, é gerado um fruto, é gerado paz, é gerado alegria, é gerado bondade, é gerado fidelidade, é gerado domínio próprio. Toda vez que nós nos permitimos ser guiados pelo Espírito, todos esses frutos começam a se tornar um hábito. Eles começam a ser constantes em nossas vidas. E eu gostaria de relacionar esse hábito à habitação. Mas como assim? Imagine se alguém me perguntasse agora: Alex, quais são os hábitos na sua casa? Eu ia falar para você, o primeiro hábito, a gente dorme tarde. Tem 2 crianças lá que não dormem cedo. Lá em casa, eu e a Aline, a gente decidiu tomar conta das crianças, então a gente se reveza no trabalho, então todos os dias é hábito, a gente acordar eles, a gente dar banho, a gente preparar para a escola, a gente alimentar, é hábito a leitura na minha casa, é hábito a oração na minha casa, e etc. Esses são os hábitos da minha casa. Porém, alguns sabem, outros não, mas nós estamos para se mudar dessa casa. Deus preparou, nós estamos construindo uma outra casa. E os hábitos que hoje eu tenho nessa casa, a partir do momento que eu saio dela e vou para outra casa, eu vou criar esses meus hábitos em outro lugar. Então os hábitos são meus ou são da casa? Fale para mim, os hábitos é de quem habita nela ou é dela? De quem habita. Então você compreende que o Espírito Santo, o Deus que hoje habita em você, te fortalece para vencer, Ele te renova e te dá novos hábitos. Ele te renova hoje, Ele te dá novos hábitos. Esse mesmo Deus, esse mesmo Deus gera fruto dentro de nós. E eu me pergunto por que a Bíblia fala fruto e não frutos no plural. Lá em João 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Que fruto que a videira dá? Alguém sabe? Arrisca? É uva, né? Muito bom. Vamos conversar com pessoas inteligentes. A videira, ela produz uva. Então Paulo está relacionando que Jesus é a videira verdadeira. E a uva, se você
pode perceber que a uva, eu tenho uma videira em casa, e deu 2 cachos de uva lá, eu acompanhei o processo. O fruto da videira é um cacho de uva, e o cacho de uva é um fruto, porém tem várias uvas. O fruto que o Espírito gera em nós é o fruto, que é paz, alegria, mansidão, domínio próprio, são 9. E o legal disso tudo, você vê como Deus ele é maravilhoso, Ele faz as coisas com singularidade, porque eu percebi que na minha videira, lá no fruto da minha videira, o cachinho, todas as uvas, elas vão crescendo de forma dimensional, praticamente iguais. Não tem uma que cresce grande, nem a outra pequenininha, não. Elas crescem de forma uniforme, elas crescem no mesmo tamanho. Assim são esses frutos que o Espírito gera em nós. Não tem como eu ter mansidão e domínio próprio e odiar o meu irmão. Não tem como eu ter paz, eu ter bondade e ao mesmo tempo estar na prostituição. Não tem como. Esse fruto está sendo gerado, porque o fruto ele gera tudo ao mesmo tempo. Você quer descobrir, você quer identificar quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Olhe os hábitos dela. Não é aquele que pula, ginga, grita, rodopia, nada contra isso, mas a pessoa que é cheia do Espírito Santo, os hábitos, os frutos dela é bom, o dia a dia dela é bom, ela tem paz. Sabe aquela pessoa que nem o pastor Cláudio chega perto dele assim, traz a paz, está na voz, a bondade. O fruto dessa pessoa é bom. Você já viu aqueles desenhos animados? Quem é da minha época sabe que tinha um diabinho e tinha um anjinho, um de cada lado. É mais ou menos assim. O Espírito Santo está aqui, um anjinho falando: filho, vem para cá. E o diabinho está falando: não, vai para cá, meu irmão, aqui é mais gostosinho. E o anjinho está falando: não, vem para cá. E o Espírito Santo está falando: não, conduz para o bem. O diabinho está falando: vem que eu vou te levar para a perdição, para a condenação. E o Espírito Santo falou: não, eu quero te dar a salvação. A salvação só pode ser dada a quem está em Cristo, quem gera esses bons frutos. Então você compreende hoje que o pecado, o resultado dele é a morte. Mas toda vez que eu me posiciono, que eu falo: Senhor, eu posso ser esmagado, eu posso ser amassado, a minha vontade vai ser destruída, a minha vontade vai ser acabada, o meu vício, aquilo que me prende vai ser destruído, mas eu quero que o seu fruto, que o seu Espírito habite em mim, para que eu possa ser transformado, que eu possa ser revigorado, ser curado, porque eu quero a salvação que somente o Senhor pode me dar. Você compreende que está vivendo de forma incoerente com a palavra, que não está resistindo às tentações, que você encontra-se sem força para lutar, e entende que precisa de uma ajuda para enfrentar essa luta. Você veio ao lugar certo. Você veio ao lugar certo, porque o Espírito Santo ele quer ter um encontro com você nessa noite. Ele quer te forjar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te dar força para lutar contra o pecado. E assim como José foi honrado, Cristo vai honrar você. Ele vai honrar a sua família, Ele vai honrar os teus. Tudo aquilo que talvez fosse uma maldição hereditária na sua vida vai ser quebrado em você. E a partir de você, os seus filhos vão ser abençoados. Então, a partir do momento que você se posicionar, que você entender que a sua real necessidade hoje não está em coisas, não está no fruto de um desejo, na obra da carne. Por que a Bíblia coloca a obra da carne? Porque a obra qualquer um pode fazer. E o fruto do Espírito, somente aquele que está enraizado na videira, somente aquele que está em Jesus pode dar frutos. Somente aquele que está em Cristo pode trazer paz. Mas se você entende, e nessa avaliação você reconhece que algo precisa ser mudado na sua vida,
algo precisa ser transformado na sua vida, esse é o momento de você abrir a sua boca e falar com o Espírito Santo, e falar com aquele que pode mudar a sua história, falar com aquele que pode transformar a sua vida, falar com aquele que, assim como Ele fez na minha vida. Sabe por que essa igreja aqui acredita no pecador? Nós não nos familiarizamos com o pecado, mas nós acreditamos no pecador, assim como Cristo, porque um dia nós fomos transformados, um dia nós fomos libertos dos vícios, um dia nós fomos libertos das coisas que nos prendiam. Acabou o pecado? Não, eu peco muito, mas eu estou num processo. A cada dia eu me coloco na posição de falar: Deus, eu errei, me perdoe. Sabe por que Davi era relacionado ao homem segundo o coração de Deus? Davi, ele pecou, mas ele entrava no local de arrependimento que ele tocava o coração do Senhor. Davi, ele entrava no local de arrependimento que ele movia o coração de Deus. Deus se agradava com ele. E hoje eu peço para você, entre nesse local, se posiciona. Sabe qual que é a maior posição? Não é na guarda, a maior posição é você de joelho, reconhecendo que somente em Cristo, somente nele, eu posso ser transformado, eu posso ser mudado, somente nele. Adore ao Senhor nesse momento.